subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Muito bem, alô você, já está conosco o nosso querido pastor Anderson, ele que é bacabalense, mas como disse o nosso pastor Raposo, ele está emprestado bem aqui para a cidade vizinha de Lago Verde, né? Portanto, ele é pastor em Lago Verde, pastor auxiliar da Assembleia de Deus em Lago Verde, liderado ali pelo muito digno pastor Telmi Farias, né? E ele já está conosco aqui no nosso estúdio, desde já queremos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus Cristo e o nosso microfone já encontra-se à sua disposição. A paz do Senhor, pastor Ribamar, é um prazer estar aqui com o senhor, para nós só darmos essa cooperação aqui dentro do trabalho da Escola Dominical, um trabalho que com certeza já tem a sua dimensão, é muito bem falado, é uma referência aqui para a região do Médio Mearim. É um prazer muito grande estar aqui cooperando com o senhor. Muito bem. Pastor Anderson, que é filho de Bacabal, né? Nós trabalhamos ali, não sei se ele lembra, mas ele foi coordenador da IBD no Setúbal, né? E nós trabalhávamos como coordenador da área, me parece, da área 7, que ainda era área secundária, área 3, Área 3, né? Área 3, entendeu? Há um bom tempo. É, e ali nós montamos a telesala, você lembra? Que a televisãozão do tubão lá, fazia a telesala. Ministrar as aulas lá. Isso. Pastor Anderson, meu nobre, como você entende e você vê a Escola Bíblica Dominical, qual a importância dela para a edificação da igreja? A Escola Dominical, na verdade, ela é uma agência, é uma referência. A gente sabe que dentro da história, a Escola Dominical ela fez a divisão mesmo entre o antes e o depois na questão do ensino, né? A nossa igreja ela tem esse marco, ela se destacou, ela avançou, ela cresceu, exatamente por conta desse trabalho que foi colocado em xeque, a importância da escola. E ao longo desses anos, a escola ela vem, na verdade, só se aprimorando, crescendo, e a gente pode dizer sem errar que a EBD é, de fato, uma referência, não só local, mas mundial mesmo, né? Muito bem. Pastor Anderson, nós estamos estudando esse trimestre o tema corpo, alma e espírito, pois estamos estudando aí a tricotomia do homem, né? Como você vê esse tema para a igreja nos dias que nós estamos vivendo? É muito relevante, né? Uma vez que a gente está vivendo momentos conturbados da história, da raça humana, onde a gente vê que essas questões que envolvem o pensamento, envolvem as emoções, estão muito aflorados. E nada melhor do que nós sermos amparados pela Bíblia Sagrada, né? E o século XXI, na verdade, abriu essa grande necessidade para o lado humano, né? E a palavra de Deus, ela está ali sempre como um remédio, um antídoto mesmo para trazer esse alívio para essa alma, para essas emoções do ser humano, né? Porque, na verdade, Deus não preocupa o ser humano como um todo, né? Espírito, alma e corpo, né? Deus ele tem esse cuidado com o ser humano, né? Exatamente. O cuidado dele como se diz, é amplo, é geral, né? Ele não tem aquela particularidade em si. Então, da mesma proporção que ele se preocupa com o espiritual, é necessário também nós darmos atenção para o físico e o material. Muito bem. Leomar, traz um jingle da EBD rapidinho e eu volto já conversando com o pastor Anderson sobre o tema da lição Vontade, o que move o ser humano, do próximo domingo para o dia 30 de novembro. EBD! Escola da Vida Cristã, formando cidadãos para o céu. Muito bem, estamos de volta. Você viu aí rapidinho esse jingle da EBD e hoje falando com o pastor Anderson, claro, ele que é nosso bacabalense, mas está aqui emprestado aqui para Lago Verde. Pastor Anderson, o que é a vontade humana e como é que ela se diferencia do desejo e das emoções? A gente entende assim, que a vontade humana ela foi algo que foi criado pelo Criador, por Deus, e cada ser humano ele é dotado exatamente dessa vontade, né? Então ele não pode viver de forma distante ou diferenciada, né? Quando a gente olha para o Gênesis, você vai ver Deus ele criando o homem, mas deixando o chamado livre-arbítrio, isto é, ele tinha poder de decidir exatamente o que ele queria, né? E a gente chega exatamente a um ponto
em que essa vontade ela é associada para o mal, ela é associada para a desobediência daquilo que Deus havia estabelecido como ordem, né? Como critério do homem prosseguir e continuar vivendo uma vida salutar, uma vida abençoada. Então essa vontade, ela primeiramente em si, ela foi criada pelo Criador, por Deus, né? E foi transferida para o ser humano. No entanto, essa vontade ela precisa ser canalizada, ela precisa ser regida pelos princípios da palavra do Senhor. E quando se fala na questão dessa diferença, que entra a questão do desejo e das emoções, a gente pode também pontuar exatamente nesse critério também, que esse combo aqui, esse conjunto de realidades, ele sim deve estar centralizado no centro da vontade de Deus e sendo orientado pela palavra do Senhor. Logo a gente percebe que tem desejos, as emoções, a vontade em si, que elas são muitas vezes associadas para o mal. E ela, na verdade, em si, precisa ser pautada pela palavra do Senhor nosso Deus. É verdade, né? E até porque a própria Bíblia nos diz lá em Filipenses 2,13, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade, né? Exatamente. Então Deus não criou andrógenos, não criou robô, né? E ele criou o homem, deu essa capacidade, deu esse livre-arbítrio, mas também impôs uma liberdade, mas também uma responsabilidade, né? Uma limitação para ele, até onde ele deveria ir, né? Exatamente. Então, pastor, ainda falando sobre esse tema, vontade, o que move o ser humano, eu pergunto para o senhor, de que forma a vontade influencia nas nossas escolhas diárias, né? Exatamente, a vontade, ela na verdade, ela é algo que está ali sempre dentro do ser humano. E cabe a cada pessoa exatamente ela fazer a diferença da vontade que agrada a Deus e da vontade que não agrada a Deus. E dentro disso aqui, ela é atacada pela chamada influência, né? Alguém já disse que nós somos seres influenciáveis, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Então, a vontade, ela na verdade está ali, mas ela precisa ser resguardada, protegida, para que os ataques das influências do mundo odierno não venha tirar esse cristão, esse servo de Deus, exatamente do caminho que Deus proporcionou para ele, certo? Que é as influências aqui. Então, essa vontade, ela precisa estar sendo, digamos, amortecida, sendo trabalhada, para que essas influências não venham, de fato, dar a definição da sua vida, né? E é importante ressaltar, né, pastor, que essas influências, elas vêm de 3 fontes, né? Da Exatamente. própria natureza humana, do mundo e do diabo, né? Nosso pastor sempre conta um exemplo, você pode ouvir ele dizer que entre nós há 2 lobos, né? Isso. Lutando, brigando entre diariamente, si. Né? Constantemente. Né? Constantemente. E vai vencer aquele que está mais, exatamente, mais nutrido, né? Mais alimentado. O máximo dessa pregação do pastor Raposo é porque ele diz, quem vai prevalecer? O que mais é alimentado. Então, acima de tudo, essas influências, essa vontade que não é pautada pela palavra, ela vai se sobressair exatamente aquela que a gente dá o palco, dá mais atenção. Se for espiritual, glória a Deus. Se for o carnal, é lamentável. Misericórdia. Lamentável. Misericórdia. Muito bem. Muito bem, estou falando com você que está ligando o seu porventura, ligou o rádio agora. Nosso muito obrigado. Você que está na 87,9 FM, muito obrigado pela sua audiência. Você também que está nos acompanhando pelo aplicativo da Nova FM, nosso muito obrigado. E você que está acompanhando pelo aplicativo da Igreja de Bacabal, também nosso muito obrigado. E aos irmãos também que estão retransmitindo através das vozes espalhadas por nosso estado, como é o caso do irmão Adriano, em Paulo Ramos, né? Transmitindo ali a nossa programação, né? Como é o caso do meu irmão Ribamar, em Água Doce, município de Canabrava, que também retransmite a nossa programação através da sua voz. Nosso muito obrigado, tá bom? Eu estou conversando com ele, o pastor Anderson, sobre o tema da lição do próximo domingo, que tem como assunto vontade, o que move o ser humano. Pastor Anderson, como a formação moral e espiritual molda a direção da vontade? Quando nós falamos no quesito moral, a moralidade em si, ela tem sido vastamente atacada nos nossos dias, né? Nós estamos vivendo uma crise nessa questão moral
que é, na verdade, um pilar do ser humano, né? Então, quando essa pessoa, esse homem ou essa mulher, ela perde essa identidade, logo a gente vai ver a destruição, os malefícios que essa questão moral vai trazer para a sua vida. E de certa forma, isso aqui acaba influenciando, né? Porque uma coisa depende da outra, né? Como nós sabemos, nós somos, você acabou de falar que nós somos um ser tricótomo, né? Corpo, alma e espírito. Então, um não pode viver desassociado do outro. Então, essa moralidade em si, que, digamos, ela é colocada da parte de fora, externa da pessoa, ela, em momentos, ela vai atingir a minha espiritualidade. Como o senhor falou, Deus, ele se preocupa tanto com a minha vida interna, mas também com a minha vida externa. Então, essa moralidade, ela precisa, como os outros itens que foi falado, os desejos, as emoções, a vontade em si, ela precisa ser, na verdade, regulada. Ela precisa ser aprimorada diariamente pela vontade do Senhor, nosso Deus. Muito bem, né? E é tão tal que o salmista Davi, no Salmo 119, verso 5, ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Né? Então, ela sempre tem que estar ali, nos regendo. É o balizador, né? Muito bem, vamos atrás de um jingle da EBD rapidinho e eu volto já conversando com o pastor Anderson sobre a nossa lição do próximo domingo. Bíblia, estudar a Bíblia, na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Você está ouvindo o programa EBD no Rádio. Escola da Vida Cristã, formando cidadãos para o céu. Estudar a Bíblia. Muito bem, voltamos com o nosso programa, conversando com o pastor Anderson, tá certo, sobre essa importância desse tema da nossa revista, né? EBD, que é uma fonte de iluminação, uma fonte de instrução, uma fonte inesgotável de conhecimento. Então, você que não participa da EBD, com certeza você está perdendo essa fonte preciosíssima. Pastor Anderson, por que às vezes sabemos que é certo fazer, mas a nossa vontade resiste em fazer o certo? Isso aí, na verdade, é a luta diária do cristão, né? O cristão, na verdade, ele precisa diariamente, né? Como eu grifei aqui, a nossa vontade, ela precisa estar subjugada à vontade de Deus, né? Precisa estar subjugada à vontade de Deus, porque senão, hora ou outra, ele vai estar cedendo, ele vai estar abrindo espaço para essas vontades que, na verdade, vai lhe prejudicar espiritualmente. Não há um texto lá que Paulo escreve nas suas cartas que aquilo que eu preciso fazer eu não faço, e aquilo que eu não devo fazer é o que eu acabo fazendo. Então, essa questão, essa luta aqui, pastor Ribamar, é uma luta diária que o crente ele precisa estar sendo reabastecido diariamente, ontem, hoje, amanhã, através da palavra, para que exatamente ele venha ter a sensibilidade de, quando chegar essa realidade aqui, de ele não fazer aquilo que agrada a Deus, ele exatamente deletar, excluir e deixar de lado. E aí, pastor Anderson, eu abro um parênteses, pegando o seu gancho, para dizer que nós como cristãos temos que ter muito esse cuidado para que nós não nos tornamos presa do adversário. Porque muitas vezes a gente vê alguns cristãos com a mente aprisionada porque ele fez algo que não deveria fazer e fez. E acabou fazendo. Ele não entende que isso faz parte, né? Faz parte da nossa vida e que nós devemos, sempre que isso acontecer, buscar o perdão de Deus e procurar consertar. Mas ele não entende isso e o diabo fica ali pressionando, massificando. Ele fica aprisionado naquele sentimento de culpa. Isso. Pensando que Deus não tem poder de perdoar ele, o Espírito Santo tem poder de perdoar ele. E a gente sabe, né? O rei Davi, ele fez a oração do Salmo 51 e as orações de Davi, elas são muito assim fortes, né? Muito mesmo assim íntima. Ele diz: Senhor, não retires de mim o teu espírito e não me lances fora da tua presença. O contexto dessa oração vai entender que Davi havia praticado um pecado que realmente havia devastado a sua vida espiritual, e essa devastação acabou chegando até na sua família, né?
Então a gente tem que ter muito, tem que estar com muito cuidado e com muita comunhão, né? Que você colocou a questão de Davi aí, ele é um homem cheio de falhas, mas uma coisa que ele tinha um coração quebrantado. Ele tinha muita facilidade de se arrepender, de ser quebrantado. Exatamente. Isso é interessante. De correr para os pés do Senhor. Meu nobre pastor, ainda conversando sobre esse tema, eu pergunto para você qual a relação, se há alguma relação entre a vontade e a autodisciplina. Sim. A vontade eu vou entender como se é algo assim que está ali dentro do ser humano, como eu falei outrora, que precisa, na verdade, ser administrada. Então, a autodisciplina vai administrar essa vontade. Exatamente. Então, e quando eu parto para a questão da disciplina ou autodisciplina, vai ser exatamente a definição, a continuidade daquilo que eu estou querendo fazer. Então, a gente entende que todo ser humano ele precisa ser altamente disciplinado. Né? A gente olha aí para contextos extras, né, do futebol e de outras categorias, a gente vê a questão da preparação, a questão do cuidado, a questão da pessoa estar resguardado e trazendo para a nossa realidade religiosa e espiritual da igreja, a gente entende que todo cristão ele precisa ser altamente disciplinado. Por quê? Porque diariamente ele é bombardeado, ele é atacado. E se ele não tiver, digamos, reserva dentro dele, se ele não tiver a sensibilidade dentro dele, se ele não tiver esse cuidado, algo interessante, a gente está vivendo um momento assim a gente vai em muitos eventos e tem aquelas mesas fartas e tal, e às vezes não é compatível você comer naquele horário da noite. E eu coloquei uma coisa dentro do meu coração, disse, rapaz, eu não sou obrigado a comer. E se vai me fazer mal, eu não sou obrigado a comer. Nós estamos trabalhando uma questão de um regime, de se afastar de refrigerantes, de outras comidas. E o que é isso? Eu associei a questão da disciplina. Não é bom para mim, então não vou fazer. Já pessoas não têm esse controle, né? Entendeu? Então, trazendo isso para a vida espiritual, é preciso que o cristão seja altamente disciplinado na questão da leitura, da oração, da sua vida de piedade, da sua vida congregacional. E Paulo, em 1 Coríntios 9:25, ele faz a correlação do atleta, né? Exatamente. O atleta ele é bem disciplinado para competir e vencer. Né? Porque dada a sua autodisciplina de focar ali nos ensaios, focar naquele propósito. Né? Todo cristão tem que ter um propósito. Exatamente. Né? Na verdade, a vida nossa aqui é um ensaio, né? Por exemplo, nós estamos chegando no final do ano, geralmente esse 2025 a gente pode fazer mais muita coisa, né? Mas 2026 está aí, cheio, recheado. Eu vou ler a Bíblia toda, eu vou fazer a campanha de oração, eu vou me aplicar mais ao jejum, eu vou me doar mais a ajudar os meus pastores, a minha igreja. Então, a gente precisa de objetivos. E a gente só consegue esses objetivos a gente, na verdade, se autodisciplinado. Aí eu me lembrei, falando agora dos propósitos de ano, um colega, ele mudou para a congregação logo no início do ano, né? E aí ele chegando lá, disse, não, agora o trabalho está animado, tem muita gente, e a escola dominical é uma bênção. Glória a Deus. Eu digo, é mesmo, glória a Deus. Eu já macaco velho, eu digo, meu irmão, eu vou botar até abril. Botou muito ainda, viu? Digo, até abril tu me fala comigo novamente sobre esse tema aí. Bora ver. Aí eu fui, vez por outra, eu fui na congregação. Cheguei lá, achei ele. E aí a escola, pouquinha gente. Eu digo, e aí, irmão, cadê o povo? Então é essa disciplina que, né? Ele se animou, eu digo, é início do ano, irmão. Esse ano eu não vou participar da IBD, não vou faltar um culto, né? Mas na realidade essa disciplina ela não tem a continuidade até o término do ano. Aí eu lembro da oração do profeta Abacuque, né? Que ele disse, Senhor, renova a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, Porque verdade. no início tudo é maravilha, né? O importante não é o começar, é o terminar, né? A gente fala desse paralelo do início, meio e fim. No início é a maravilha. No meio, você ainda não está ali, digamos, abrasado. E quando chega no fim, tem gente que já está sendo empurrado para terminar a tarefa que começou em janeiro, né? É verdade. Meu pastor, ainda conversando com você sobre o tema vontade, você que está me ouvindo agora, você que ligou o seu rádio, porventura nos acompanhando aí, como é o caso do irmão Ayrton, da IFATAC, sempre viajando, mas ele acompanha pelo nosso aplicativo, né? Eu estou conversando com o pastor Anderson, ele que é pastor auxiliar
da Assembleia de Deus em Lago Verde, aqui pertinho de nós, e estamos conversando sobre o tema da nossa lição do próximo domingo, que é vontade, o que move o ser humano, tá certo? E aí, dentro desse tema eu continuo falando com ele, perguntando, a vontade, pastor, ela é totalmente livre ou ela é condicionada? A vontade, ela em parte, ela é livre, né? Porque eu vou fazer aquilo que realmente eu quero fazer. Mas em contrapartida, ela, em muitos momentos, ela é condicionada. Porque as coisas que acontecem à minha volta, elas têm, na verdade, o poder de ajudar na minha decisão ou na minha vontade. Como nós falamos na pergunta anterior, ela tem poder de certa forma, me influenciar, entendeu? Aí a gente vê o conceito de família, né? A pessoa que nasce numa família que não é cristã e, de repente, ao longo da sua caminhada, ela tem até vontade de se converter a Jesus Cristo, mas ela vai olhar pela cultura da família dela, pelos moldes da família dela, o que a família dela repassou durante toda uma vida. Então, isso aí vai acabar, de certa forma, trazendo aquela influência, certo? No quesito cultura, a gente já se sabe, né? Tem pessoas que são levadas exatamente por aquilo que acontece à sua volta, entendeu? É uma coisa ali, é uma coisa acolá. É o chamado o crente sem raiz, né? Como Paulo diz, que é levado por todo e qualquer vento de doutrina. E isso acaba influenciando. E essa questão do ambiente também. Questão de amizades, questão de... Hoje nós estamos diante de nós de uma realidade das redes sociais, que ela precisa ser administrada muito decentemente, porque tem, na verdade, trazido, certo, um malefício para essa pessoa. E isso acaba afetando em si essa vontade plena que Deus colocou no ser humano, de exatamente ele fazer aquilo que Deus quer. Então, acaba assim influenciando. Ela é livre, mas em parte... Parte é condicionada. É condicionada. Condicionada à vontade de Deus, né? Leomar, traz uma música aí, eu volto já já. Essa música que eu quero oferecer para todos os irmãos ligados conosco aqui na nossa cidade de Bacabal e também nos interiores também, que ouve muito a nossa programação. Nosso muito obrigado. Não está dando tempo nós olhar aqui o WhatsApp, tá certo? Mas eu tenho certeza que tem muitas já pessoas ligadas conosco. Nosso muito obrigado. Estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia. Muito bem, estamos de volta. Como o tempo, como dizia uma propaganda antiga do Banco Bamerindos, que dizia: o tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa. O tempo já foi embora, né, Leomar? Já foi embora. Eu digo para ele que o relógio, aqui no nosso programa, no meu programa, o relógio anda mais rápido. Eu ouço outros programas e custa acabar, e aqui acaba rápido. Pois é, eu percebi isso também. Não, o relógio aqui parece que é mais adiantado. Eu acho que ele está acelerando ali, ele mentalmente ali. Pastor, nós temos 4 minutos para a nossa conclusão do nosso programa. E eu lhe deixo à vontade para o senhor fazer as considerações, porque depois que você ore por nós, ore pela Assembleia, pela Escola Dominical de Bacabal, para o nosso professor estar nos ouvindo. E fique à vontade para suas considerações, você que com certeza já deu uma olhada na lição, o que você acharia interessante que o professor que vai dar essa aula no próximo domingo, o que ele focasse, onde ele detesse mais um olhar com mais carinho para que o aluno compreendesse bem esse tema. A lição, na verdade, é uma bênção, né? Ela vem recheada aqui de muitas informações e ela num todo, ela vai trazer esse despertamento, né? Esse cuidado com essa questão das emoções, da vontade. Então, o professor precisa, de forma carinhosa, fazer uma aplicação, um olhar bem especial para essa lição, para que ele possa transmitir uma aula recheada, né? Eu sempre fui da ideia, pastor Ribamar, o professor ele precisa pesquisar, ele precisa estudar, ele precisa orar, para que ele possa levar uma aula atrativa para os seus alunos, para que esse aluno, no próximo domingo, ele tenha desejo. Eu vou voltar novamente, porque a aula do domingo passado foi muito boa e eu não quero perder, certo? E eu sei que Bacabaus prima por isso aí. É ela verdade. Prepara os seus professores, então explore, né, cada ponto dessa lição, que com certeza vai ser muito especial para cada um de nós. Muito bem, professor tem que deixar o gostinho de quero mais. Quero mais, pro próximo domingo. Quero mais pro próximo domingo, né? Muito bem, pastor, muito obrigado por sua participação, obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco, tá certo?
A nossa oração é que Deus lhe abençoe, continue abençoando o seu ministério, que seja próspero, frutífero para a glória Amém. de Deus, né? Glória a Deus. Vou pedir que o senhor ore por nós, né? Aqui, você que está nos ouvindo agora, nossa programação, ore por nossa escola dominical em Bacabal, para que Deus venha abençoar mais ainda. Certo, eu quero agradecer a oportunidade, o senhor franquear aqui o espaço para mim nesse podcast e dizer que, estando hoje aqui, para mim é uma honra, mas eu sou um acompanhante, eu sempre estou assistindo aí as programações, a programação de rádio, e rogar ao Senhor que continue abençoando a sua vida como o líder desse departamento aqui em Bacabal, e os professores, a igreja em geral, certo? E dizer que esse é o caminho que deve ser seguido, e Deus está aí evidenciando as suas bênçãos sobre cada um de vocês. Muito bem. Você já adquiriu seu material desse trimestre? Ainda não. Ainda não? Pois receba aqui o presente. Leomar, tira uma foto nossa aqui, depois tira uma foto nossa aqui. Quero Sim. passar a mão do pastor Anderson, uma lição capa dura, né, Olha, para que bom. colecionar. Glória a E um Deus. livro de apoio. Amém. Né? Livro de apoio para esse trimestre Glória que vai a Deus. iniciar a partir de janeiro, tá bom? Muito obrigado. Muito bem. Então pastor nós vamos Antônio. orar ao Senhor, né? E vamos orar apresentando, agradecer aqui o apoio do Osaías, do Leomar, em nome de Jesus. Meus amigos, oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor, agradecidos por essa porta que o Senhor abriu para cooperar com o teu servo, pastor Ribamar, meu Deus, que está à frente desse importante departamento aqui nesta igreja, nesta cidade, a nossa escola bíblica dominical. Que a tua bênção estejam, Pai querido, permanente, Senhor, sobre a vida dos professores, coordenadores, superintendentes, meu Pai querido, todos que fazem a família da EBD em Bacabal. Assim, meu Deus querido, também abençoa a tua igreja nessa cidade, o pastor Raposo, os demais pastores, e assim, meu Deus, a nossa oração é que o Senhor continue dando crescimento em todos os âmbitos para a escola dominical e que teu nome seja glorificado para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de